Olá pessoal, eu sou Expedito Veloso, eu vou trabalhar com vocês no conteúdo de conhecimentos bancários. Eu sou ex-diretor do Banco do Brasil na área de riscos, na área de previdência, sou mestre em economia e sou professor de matemática, estatística e economia. A aula de hoje está baseada no item 1 do edital, relacionado aos conhecimentos específicos. O Sistema Financeiro Nacional, que é o foco da aula de hoje, a gente subdividiu ele em dois subsistemas. O subsistema normativo, que é constituído pelas instituições públicas que são responsáveis pela regulação, pela supervisão e pela fiscalização do sistema financeiro. Então, à medida que nós formos evoluindo nesse conteúdo, vocês vão estar percebendo que essas três palavrinhas são palavras-chave: regulação, supervisão e fiscalização do sistema financeiro. Então, o subsistema normativo ele vai estar muito associado a essas três expressões. Por outro lado, nós temos um segundo bloco que nós vamos chamar de subsistema operativo, que é formado pelas instituições financeiras públicas e privadas. Aí nós vamos estar falando daquelas que no dia a dia estão dialogando e atendendo os diversos clientes, sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, sejam clientes interessados em contratar um seguro, um plano de previdência, em contratar um plano de saúde. Todo esse conjunto de atividades que dialoga no dia a dia com os clientes das instituições financeiras vão estar dentro desse pacote que nós vamos chamar aí de subsistema operativo. E neste bloco nós estamos falando de instituições públicas e privadas, porque também entra aí o Banco do Brasil, que é a instituição para a qual vocês estão disputando uma vaga, mas inclui também a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição pública, e diversos outros órgãos que são representativos desse conjunto que nós estamos chamando de instituições privadas, que são os bancos privados e as entidades seguradoras. Portanto, o subsistema operativo tem instituição pública e privada e o subsistema normativo apenas instituições públicas. Quando nós falamos no subsistema normativo, que é o foco desse primeiro bloco da nossa aula, nós estamos falando de órgãos de regulação e fiscalização, basicamente. E aí eu vou apresentar para vocês esses 6 órgãos, que é o Conselho Monetário Nacional. É importante entender que o Conselho Monetário Nacional ele não tem uma estrutura funcional do dia a dia, ela não tem uma estrutura executiva. Na verdade, o Conselho Monetário Nacional ele é composto pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e um secretário do Ministério da Economia. Portanto, são 3 pessoas que se reúnem periodicamente para tratar e delinear determinados assuntos que nós vamos ver um pouco mais adiante. Outro órgão do subsistema normativo é o Banco Central do Brasil, que nós estamos utilizando a sigla Bacen. É importante ressaltar, e às vezes cai em concurso, que o Banco Central do Brasil foi criado em 1964 pela Lei 4595, mas o papel que hoje é desempenhado pelo Banco Central do Brasil, antes era desempenhado por 3 entidades em conjunto, que era o próprio Banco do Brasil, o Tesouro Nacional e a antiga Superintendência da Moeda e do Crédito, que tinha a sigla SUMOC. Essas 3 instituições juntas exerciam e cumpriam um papel que hoje é cumprido pelo Banco Central do Brasil. Vamos falar também da Comissão de Valores Mobiliários. Aí a Comissão de Valores Mobiliários, ela regula aquilo que nós falamos de regulação, fiscalização e supervisão das entidades que trabalham e que comercializam títulos e valores mobiliários. Mais adiante isso vai ficar claro para cada um de vocês. Também é importante, e nós vamos estar falando sobre a Superintendência de Seguros Privados, a sigla é SUSEP. Essa entidade, a SUSEP, ou a Superintendência de Seguros Privados, cuida de seguros, de títulos de capitalização e de previdência. Aqui é bom destacar que é previdência aberta. Por quê? Existe um órgão exclusivo que cuida de planos de previdência fechada, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que tem como sigla PREVIC. E por último, nós vamos falar do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF,
que cuida, na verdade, da verificação ou da busca por identificação de possíveis crimes praticados em relação a operações bancárias e não bancárias, mas, na verdade, tudo que diz respeito a atividades financeiras que podem gerar possibilidade de lavagem de dinheiro, etc., o COAF fica monitorando, fiscalizando e fazendo o acompanhamento dessas operações. Portanto, os órgãos ou subsistema normativo, nós vamos estar abordando ele a partir desses 6 órgãos. Bom, o Conselho Monetário Nacional, é importante destacar que ele não tem função executiva. Ele não tem funcionário, ele não tem lá um corpo funcional, uma estrutura que fica lá no dia a dia executando tarefas. Ele se reúne, é uma reunião esporádica dos 3 componentes desse conselho, que é, como eu disse anteriormente, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central e um secretário do Ministério da Economia. O Conselho Monetário formula política da moeda ou de moeda e do crédito, mas o foco do Conselho Monetário Nacional é o desenvolvimento do país. Portanto, ele busca harmonizar a moeda e o crédito de tal forma que a ação do Banco Central, juntamente com a ação dos bancos operacionais, ou os bancos que nós vamos falar depois do subsistema operativo, de tal forma que eles possam funcionar para atender às necessidades de desenvolvimento econômico do país, especialmente no que se refere à política de crédito. Nós temos como papel também do Conselho Monetário Nacional regular o volume de meios de pagamento e o valor interno da moeda. Veja bem, a gente sabe que toda vez que o volume de moeda cresce em demasia, nós podemos ter uma situação de impacto inflacionário. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele tem esse papel de regular esse volume, de estabelecer parâmetros de volume de meios de pagamento que sejam adequados à necessidade de produção e desenvolvimento do país, mas sem que isso provoque inflação. Portanto, nós temos essa função do Banco Central. Mais à frente, nós vamos falar do Banco Central do Brasil. Vocês vão perceber que o Banco Central do Brasil, ele gerencia no dia a dia, ou são 8 reuniões por ano de um conselho chamado Copom, e esse Copom estabelece regras e metas de juros de tal forma que impeça que a inflação possa voltar ao país. Outro papel do Conselho Monetário Nacional é regular o valor externo da moeda e do câmbio, buscando o equilíbrio do balanço de pagamentos. A gente sabe que toda vez que o dólar sobe muito, nós temos um certo estímulo à exportação. Nós vimos recentemente o preço da carne dar um salto, e esse salto se deu especialmente, ou diria predominantemente, pelo efeito do câmbio. Então nós tivemos aí, o dólar estava com um preço muito elevado, de tal forma que fica mais lucrativo para a empresa vender no exterior do que vender no Brasil. E quem cuida, quem monitora e quem regula o valor da moeda é o Banco Central. E depois, mais à frente, nós vamos falar dos diversos tipos de taxa de câmbio e nós vamos estar observando que o Banco Central é que regula essa taxa cambial. Mas tudo isso deve ser feito a partir de uma premissa que é a premissa que deve nortear o Ministério da Economia, que é a busca pelo equilíbrio do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, só para antecipar um pouco, ele representa o conjunto de transações que são feitas entre o Brasil e o resto do mundo, e os demais países. Nós estamos falando de transações relacionadas à exportação e importação de mercadorias, mas nós estamos falando também de prestação de serviço, então importação de serviços e venda de serviços ao exterior. O balanço de pagamento é esse pacote e é o Banco Central que foca no equilíbrio do balanço de pagamento. Bom, existe um aspecto que é pouco observado em relação ao Conselho Monetário Nacional, que é o papel dele no sentido de orientar a aplicação geográfica dos recursos do país. Então, é importante que a distribuição do crédito leve em consideração alguma política de desenvolvimento regional. Então, não dá para você pensar o Nordeste do país
e a região norte do país sem uma política específica de crédito. Nós temos o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, nós temos o Fundo Constitucional da região norte, nós temos o Fundo Constitucional do Nordeste. Esse conjunto de fundos, ele de certa forma é uma maneira de forçar para que o crédito chegue naquela região. Então todo debate, toda discussão no sentido de harmonizar o desenvolvimento econômico do país é feito pelo Conselho Monetário Nacional, lógico. Essa discussão envolve todo o governo, mas do ponto de vista institucional, o Conselho Monetário Nacional é que tem esse papel. Além disso, nós temos avanços, aliás, o sistema financeiro nacional é um dos sistemas financeiros mais modernos do mundo. Tá? O sistema financeiro nacional é um dos sistemas financeiros mais modernos do mundo e todo esse aperfeiçoamento das instituições financeiras tem aí a participação do Conselho Monetário Nacional. Lembrando, novamente, que no Conselho Monetário Nacional está o ministro da Economia, está o presidente do Banco Central e está um secretário do Ministério da Economia, razão pela qual esse conjunto de instituições estão representados aqui neste conselho. Também é importante que o Conselho Monetário cumpra o papel de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Lembrem que as instituições financeiras, nós tivemos no passado, não muito distante, um programa chamado PROER. Este programa foi um programa para, de alguma forma, salvar alguns bancos que estavam em dificuldade. Nós tivemos recentemente alguns bancos que tiveram problema e fecharam as portas. Hoje nós temos um avanço muito grande das chamadas financeiras tecnológicas, que recebe a sigla Fintechs, e nós temos nesse avanço, em decorrência da mudança tecnológica, uma possibilidade de haver uma revisão e um reposicionamento de alguns bancos. Portanto, é fundamental que o Conselho Monetário Nacional, no dia a dia, cumpra o seu papel para que nós possamos zelar pela solvência e pela liquidez dos bancos. Outro aspecto importante do Conselho Monetário Nacional é a coordenação da política monetária, da política creditícia, da política fiscal, orçamentária e da dívida pública. Então, o Banco Central está lá presente no Conselho Monetário Nacional, mas essa coordenação é feita juntamente com o Ministério da Economia. Por último, é bom destacar que as competências do Conselho Monetário Nacional é exigir que o subsistema normativo, que regula e fiscaliza, e o sistema operativo, que é o intermediador desse processo, cumpra os objetivos estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Portanto, a palavra exigir, a palavra supervisionar e a palavra fiscalizar vai estar presente no conjunto de instituições normativas que nós vamos estar falando a seguir, e nós temos que entender que quem dá as grandes diretrizes é o Conselho Monetário Nacional. A segunda instituição do subsistema normativo é o Banco Central do Brasil. Tá? Bom, primeiro, ele é o principal executor das políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. Ele é o principal executor. Por quê? Porque é a autarquia mais relevante neste processo de coordenação da política monetária, da política creditícia e da supervisão bancária. Ele fiscaliza, disciplina e autoriza instituições financeiras. Essas três palavrinhas são fundamentais: fiscalizar, disciplinar e autorizar. Nenhuma agência bancária pode abrir sem autorização do Banco Central do Brasil. Diversas decisões que os bancos tomam só podem ser implementadas após a autorização do Banco Central do Brasil. Bom, ele é chamado de Banco dos Bancos, por ele ser o gestor do sistema financeiro nacional. Ele executa a política monetária sob todos os aspectos. Nós vamos ver na aula a seguir, nós vamos discutir moeda e política monetária. E vocês vão perceber a importância do Banco Central na execução da política monetária. E a política monetária ela é fundamental para que nós possamos ter uma gestão adequada dos preços e evitar o retorno inflacionário. Portanto, a execução da política monetária, que é cumprida pelo Banco Central do Brasil, nós vamos estar falando em detalhes mais adiante. Ele estabelece as regras para a assunção de cargos
Nenhum diretor de grande banco pode assumir um cargo de diretoria sem que o Banco Central dê o de acordo. Então existe uma exigência de currículos, existe uma exigência de nada constas, enfim, esse conjunto de exigências tem que ser cumprido e as regras são estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Quem se relaciona em nome do governo brasileiro com as instituições financeiras internacionais também é o Banco Central do Brasil. Portanto, todas as tratativas que dizem respeito a instituições financeiras internacionais, aos bancos internacionais que queiram operar aqui no Brasil, ou operações de crédito que o governo brasileiro vai fazer no exterior, tudo isso é conduzido pelo Banco Central do Brasil. Bom, é bom destacar que antes de 2002, o Banco Central do Brasil também tinha autorização para emitir títulos públicos. Isso se extinguiu em 2002, e aí eu queria chamar a atenção. Por quê? Porque alguns dos títulos emitidos pelo Banco Central antes de 2002 ainda estão em circulação. Então, pode aparecer na prova alguma observação relacionada a um título público brasileiro que seja emitido pelo Banco Central. Bom, eu destaquei como último item que nem todas as instituições financeiras são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Vocês observam que nós citamos 6 órgãos do subsistema normativo. Nós vamos falar da Companhia de Valores Mobiliários, nós vamos falar da SUSEP, nós vamos falar da Previc. Então são vários órgãos financeiros que estão vinculados a esses outros do subsistema normativo e não ao Banco Central. Por isso é fundamental que vocês saibam, porque essa pode ser uma questão de prova. Nem todas as instituições financeiras, para funcionar, dependem de autorização do Banco Central. Algumas precisam de autorização de alguém, mas não o Banco Central, e pode ser, por exemplo, da Comissão de Valores Mobiliários. Essa lâmina está um pouquinho tumultuada aí no início, mas eu vou destacar o primeiro aspecto para vocês. Primeiro, é importante destacar que a Comissão de Valores Mobiliários foi criada em 1976 por essa Lei 6285. Tá? Ela é uma autarquia e ela é vinculada ao Ministério da Economia. Qual é o papel da Comissão de Valores Mobiliários? Ela controla e fiscaliza o mercado de valores mobiliários. O que são valores mobiliários? As ações das empresas são valores mobiliários. As debêntures, que são títulos emitidos pelas empresas chamadas sociedades anônimas, é um valor mobiliário. Você tem um conjunto de papéis que são emitidos pelas empresas chamadas sociedades anônimas e esses papéis são os chamados valores mobiliários. Quem controla e fiscaliza e quem verifica se a negociação está correta, se não está havendo fraude no mercado, é a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, a Comissão de Valores Mobiliários ela tem como objetivo disciplinar, normatizar e fiscalizar tudo que diz respeito ao mercado de valores mobiliários. Vejam vocês novamente, as 3 palavrinhas: normatizar, fiscalizar, disciplinar, regular. Então, essas palavras, elas são muito aderentes ao subsistema normativo. Por isso que é importante que vocês vão para a prova sabendo fazer essa separação. Porque quando nós formos falar do subsistema operativo, nós vamos estar usando muito a palavra executar. Executar, operar, executar. Aqui nós estamos usando outras palavras. Bom, é importante destacar que a Comissão de Valores Mobiliários tem poderes para apurar, julgar e punir irregularidades. Só que se o Banco Central tem poderes também para apurar, julgar e punir irregularidades, ele vai fazer isso com as instituições financeiras. A CVM vai fazer isso com outras instituições, inclusive com instituições financeiras, se a questão que tiver em observação for títulos e valores imobiliários, mas este é um papel que diferencia do Banco Central do Brasil. Eu destaquei aí e vou pedir que vocês não esqueçam que a Lei 6.404 de 1976 é a lei mais importante. Por que é a lei mais importante quando a gente pensa em Comissão de Valores Mobiliários?
Porque essa lei ela disciplina as sociedades anônimas e ela disciplina também o funcionamento do mercado imobiliário, que é o mercado onde se transaciona esses títulos e valores mobiliários. Mas aí nós estamos falando de bolsas de valores, nós estamos falando dos pregões das bolsas, nós estamos falando das corretoras que prestam serviço àqueles que queiram investir no mercado acionário ou em títulos privados, e também as distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Mas hoje existe uma figura dos chamados agentes autônomos de investimento que exige também uma autorização prévia para operar da Comissão de Valores Mobiliários. Então são pessoas que se preparam, se capacitam para dar uma espécie de assessoria para aqueles que queiram investir em títulos e valores mobiliários, e eles, para operar, eles precisam da autorização da Companhia de Valores Mobiliários. Outro órgão de fundamental importância do subsistema normativo é a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Ela é responsável também, olha aí, controle e fiscalização do mercado de seguros, de previdência aberta e de títulos de capitalização. Título de capitalização, nós poderíamos citar aqui vários, mas o título de capitalização do Banco do Brasil, ele normalmente está associado a uma instituição chamada Brasilcap. Brasilcap, a palavra Brasil nos remete ao Banco do Brasil e o complemento CAP se refere à capitalização. Então, se vocês tiverem alguma situação na prova relacionada a título de capitalização, lembre, os títulos de capitalização do Banco do Brasil vêm com a sigla Brasilcap. A previdência aberta é aquele plano de previdência que você vai e compra numa agência bancária. Então você vai numa agência dizendo, eu quero comprar um plano de previdência, porque quando eu completar meus 65 anos, eu quero poder ter uma renda para eu garantir as minhas despesas para os anos subsequentes. Então, depois a gente vai falar um pouco de previdência aberta, vocês vão ver duas siglas muito comuns. É o PGBL e o VGBL. Mais à frente, nós vamos diferenciar esses dois. Mas é importante que vocês associem essa ideia de previdência aberta a essas duas siglas, que são as siglas que norteiam os dois tipos predominantes de planos que nós temos no sistema de previdência aberta. E seguro, todos aqui, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, provavelmente já teve alguma experiência com seguro de carro, seguro de vida, seguro de um imóvel. Tem alguns seguros exóticos que é importante que vocês saibam que existe também. E é a Superintendência de Seguros Privados que faz esse processo de controle e fiscalização desses seguros. Portanto, a minha última frase aí na lâmina, ela foi de certa forma abordada na frase anterior. Portanto, a SUSEP fiscaliza, zela e promove as seguradoras, que são aquelas que vendem seguros. As sociedades de capitalização, que no caso do Banco do Brasil é a Brasilcap, e que é a empresa que faz a gestão dos títulos de capitalização do banco. As entidades de previdência aberta do Banco do Brasil chama-se Brasilprev, portanto, é a entidade, a empresa do Banco do Brasil que faz a gestão dos planos de previdência desses que você compra na agência bancária. E por último, temos as figuras chamadas das resseguradoras, que eu não abordei e eu quero compartilhar um pouco dessa questão com vocês, porque pode aparecer uma questão na prova. Veja bem, tem algumas seguradoras que são relativamente pequenas e que às vezes elas não dão conta de contratar um seguro de valor muito significativo. Eu lembro, só para citar, a plataforma da Petrobras, que afundou há uns 10 anos, uns 15 anos atrás. Veja bem, essa plataforma tinha um seguro. Em termos de hoje, o seguro era na ordem de 2 a 3 bilhões de reais. Então, se a gente pensar numa seguradora ter que garantir 2 ou 3 bilhões de seguros, ela pode quebrar se ela tiver que bancar esse valor. Mas ela tem um procedimento de transferir um pouco dessa responsabilidade para o Instituto de Resseguros do Brasil, portanto, ela transfere parte
ou toda a responsabilidade para o Instituto, de tal forma que ela não fica com o risco sozinha. Isso são as resseguradoras. A resseguradora mais importante do Brasil é o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Mas você tem diversas resseguradoras internacionais que prestam serviço no mundo inteiro e que provavelmente prestam serviço aqui no Brasil, e eu não saberia citar nenhuma no momento. Mas é importante vocês entenderem a ideia do resseguro. O resseguro é uma seguradora não querendo assumir um risco muito grande, ela repassa para alguém uma parte desse risco ou todo o risco. Bom, outro órgão do subsistema normativo é a Previc. A Previc se chama Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Se a SUSEP ela cuida de previdência complementar aberta, a Previc é a Previdência Complementar Fechada. E aqui eu cito os 3 planos de previdência fechada que eu consideraria os mais importantes do país, que é a Previ, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a FUNCEF, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários da Caixa Econômica Federal, e a Petros, que é o plano de previdência da Petrobras. Temos ainda os Correios têm plano de previdência fechada, a Embrapa tem plano de previdência fechada, e existe um tipo de plano de previdência fechada que é interessante, que são os chamados instituidores. Por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, tem um plano chamado Mútua, que é um plano destinado aos engenheiros que são do CREA. Então é um plano interessante, um plano que os engenheiros podem. A OAB, diversas OABs do país, tem a OAB Prev. Então, eu estou citando o caso da Mútua, que é o plano de previdência dos CREAs, juntamente com a OAB Prev, que é o plano de previdência da OAB, para que vocês possam observar que as entidades fechadas, elas não necessariamente estão vinculadas apenas a uma empresa. Pode ter a figura de um instituidor. Neste caso, o instituidor é o CREA ou a OAB. Então, qual que é o papel da Previc? É garantir que as entidades fechadas de previdência complementar, que esse conjunto de entidades que eu citei aí, atuem de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esse Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele é um conselho vinculado ao Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência hoje está dentro do Ministério da Economia, mas na época que ele foi criado existia ainda o Ministério da Previdência. E o papel da Previc é fiscalizar e supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar. Veja bem, nós continuamos falando do subsistema normativo e olha a palavrinha aí, ó, fiscalizar e supervisionar. Então essas palavras, elas são chave, elas são fundamentais para vocês não errarem questão na prova. E aí eu coloquei um acréscimo nessa lâmina para destacar o que eu chamei de atores importantes, que de alguma forma eu já citei anteriormente. Os atores mais importantes, primeiro, é a chamada empresa patrocinadora, porque os planos são chamados de patrocinados e contribuem junto com o funcionário. Qual é a empresa patrocinadora do plano de previdência do Banco do Brasil? A patrocinadora é o Banco do Brasil. Isso significa, no caso da Previ, que é o plano nosso, para cada R$1 que você vai disponibilizar para constituir o fundo para a sua aposentadoria no final do período laboral, o banco vai também depositar R$1. Então é como se o banco todo mês desse para você mais um valorzinho para contribuir para a sua previdência e para a sua aposentadoria no futuro. Essa empresa Banco do Brasil é uma empresa patrocinadora, a Caixa é patrocinadora, a Petrobras também é patrocinadora. Quando nós falamos de CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e da OAB, nós falamos de associação de profissionais, que elas podem criar entidade fechada de previdência complementar, eu citei aqui a Mútua e a OAB Prev, e é considerada uma instituidora. E os seus planos, ao invés de serem chamados de planos patrocinados, a gente chama de planos instituídos. Por quê?
Porque, na verdade, o Banco do Brasil dá R$1 para cada R$1 que o funcionário deposita na Previdência. Mas essas instituições como o CREA e o OAB, ela não deposita nada, nenhum recurso dela. Ela apenas administra este plano para os seus profissionais. E, por último, é um ator muito importante, o associado do plano, que é o beneficiário do plano, que serão vocês, funcionários do Banco do Brasil. Outro aspecto fundamental em relação aos planos de previdência fechados são os tipos de planos. São 3 tipos básicos de planos de previdência. É o plano de contribuição definida, de benefício definido e o plano de contribuição variável. Eu vou colocar a lupa nos 2 primeiros. Lembrando que a Previ, que é o plano de previdência ao qual vocês estarão vinculados ao entrarem para o Banco do Brasil, hoje ele é um plano de contribuição definida para os funcionários que entram agora, mas ele era um plano de benefício definido para os funcionários que entraram no banco até 1991, se eu não me engano. E aí, qual a diferença básica? O plano de benefício definido, quando você associa a ele, quando você entra no banco, você já sabe qual vai ser a regra para o cálculo da sua aposentadoria no dia que você completar o tempo de trabalho. Por exemplo, no caso da Previ, do plano de benefício definido, que é o plano da minha geração, é a média, é um percentual da média dos 36 últimos meses de trabalho seu ou dos 36 últimos meses de contribuição. Já o plano de contribuição definida, você contribui ao longo do período laboral, e aí você tem qual o valor que você vai contribuir, lembrando que para cada R$1 de contribuição que você vai dar ao plano de previdência, o Banco do Brasil vai dar R$1 também, portanto, ele te dá um valor igual à sua contribuição, e esses recursos vão formar a sua poupança para você se aposentar no futuro. E esse plano de contribuição definida é o seguinte: no dia que você parar de trabalhar, que você for usar esse dinheiro que foi poupado ao longo da sua vida laboral, você vai estabelecer como você vai sacar esse dinheiro durante o resto da sua vida. Portanto, você define antecipadamente apenas a contribuição e não o critério de uso do valor poupado ao longo dos anos. É importante destacar que, de acordo com os patrocinadores ou instituidores, os planos de previdência podem ser considerados singulares ou planos multipatrocinados. A Previ é um plano singular. A FUNCEF é um plano singular, a Petros da Petrobras é um plano singular, porque só tem um patrocinador, que é o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, a Previ é um plano singular. Existem planos multipatrocinados. Por exemplo, o Banco do Brasil tem um outro fundo de previdência chamado BB Previdência. Esse BB Previdência, ele administra hoje uns 50 planos de previdência de diversas empresas. Cito algumas: a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, a Cacique é o plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil. São instituições que fazem parte de um plano de previdência do Banco do Brasil chamado BB Previdência. Este é um plano multipatrocinado. Por quê? Este plano tem o patrocínio de todas essas instituições que eu citei, ok? Então, nós, em relação à Previc e em relação às entidades de previdência complementar fechada, nós vamos ficar nestes conceitos que estamos abordando, e ao longo dos exercícios, se aparecerem exercícios abordando essa questão, a gente pode, na solução dos exercícios, estar tirando dúvidas e acrescentando conteúdos. Agora nós vamos falar do último órgão do subsistema normativo, que é um órgão fiscalizador, que é o COAF, que no passado as pessoas se referiam a ele como conselhinho, no diminutivo. Então, veja bem, eu queria reprisar essa questão do nome conselhinho, porque ele vai aparecer lá com a sigla COAF. Mas, às vezes, eles podem fazer uma pergunta: qual o conselho que no passado era tratado como conselhinho? Era o COAF. O COAF é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. E ele está focado a controlar as atividades ilícitas relacionadas a crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
A gente está falando que o COAF ele é do subsistema financeiro normativo, mas ele não controla apenas as atividades ilícitas, possivelmente ilícitas do sistema financeiro. Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui um aspecto que é muito pouco conhecido por nós. Toda vez que você compra um imóvel, o cartório tem que repassar essas informações para o COAF. Isso significa que se você compra um imóvel de valor elevado e você não dispõe de recursos para a compra desse imóvel, o COAF vai mandar uma cartinha para você tentando entender como você conseguiu recursos para comprar esse imóvel de tal valor, se ele não cabe do seu orçamento. Então ele monitora todas as atividades que podem levar à percepção de que haja crime de lavagem de dinheiro. Então o COAF ele cumpre esse papel que vai além das transações que são feitas nas nossas contas nos bancos. Eles também trabalham com joalherias, com cartórios, etc, etc, etc. Tudo aquilo que envolve transações de valores econômicos, ok? E é importante destacar que o Conselho de Controle das Atividades Financeiras ele não tem uma estrutura de funcionários própria, ele não tem um quadro próprio, e sim ele operacionaliza tudo isso com a seção de funcionários do Banco Central do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Companhia de Valores Imobiliários, da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, Capitalização e Previdência, da PGFN, que é a Procuradoria Geral de Finanças Nacional, da Secretaria da Receita Federal, do Departamento de Polícia Federal e da CGU. Então, esses órgãos, normalmente, eles cedem profissionais para o COAF e esses funcionários é que cumprem essas ações que eu citei anteriormente, no sentido de ficar monitorando as nossas vidas. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a necessidade ou receberam uma cartinha para explicar alguma movimentação bancária de valor mais significativo. Hoje, se eu não me engano, o valor é R$10.000. Então, aqui, nós, com isso, concluímos a nossa apresentação do subsistema normativo. E aí, eu queria, para fechar esse bloco, lembrar vocês que essas palavrinhas relacionadas a fiscalização, supervisão, controle, monitoramento, regulação, tudo isso são palavras pertinentes a esse bloco que a gente está concluindo aqui agora, que se chama Subsistema Normativo do Sistema Financeiro Nacional.